dia, crianças do Espaço IPBC Kids. Que alegria estarmos aqui novamente, né? E hoje eu estou muito alegre, de maneira especial. Eu estou grata, porque nós somos o povo mais privilegiado que existe. Porque temos a Bíblia, que é a palavra de Deus. E na Bíblia nós podemos aprender tudo, sobre todas as coisas. E pensa como é bom a gente ter aqui dentro todos os ensinamentos que a gente precisa para que a gente possa viver enquanto estivermos aqui, aguardando até que o nosso Senhor venha. Então vamos agradecer a Deus por essa tão maravilhosa, esse tão maravilhoso presente que Ele nos deu, que é a sua palavra, tá bom? Então eu te convido a louvar a Deus, pega a sua Bíblia e para ficar bem radical, nós vamos usar também, veja bem, um óculos. Vou colocar o meu óculos aqui, você coloca o seu aí, para nós cantarmos e louvarmos a Deus, ok? Vamos aí, deixa eu ver se eu consigo. Ok. Eu sou tudo que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho tudo que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso tudo que a Bíblia diz que eu posso. Eu vou até onde a Bíblia diz que eu vou. Pois creio na palavra de Deus, um Deus que cumpre o que prometeu. Sua palavra vazia jamais passará. Eu sou tudo que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho tudo que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso tudo que a Bíblia diz que eu posso. Eu vou até onde a Bíblia diz que eu vou. Pois creio na palavra de Deus, um Deus que cumpre o que prometeu. Sua palavra vazia jamais passará. Eu sou, eu tenho, eu posso, eu vou. Pois creio na palavra de Deus, um Deus que cumpre o que prometeu. Sua palavra vazia jamais passará. Sua palavra vazia jamais passará. Sua palavra vazia jamais passará. Olá, crianças! Hoje estamos aqui mais uma vez reunidos, né? Para nós aprendermos sobre a palavra de Deus, sobre a importância da palavra de Deus em nossas vidas. E hoje, de forma especial, nós vamos relembrar um pouco do que nós aprendemos no domingo passado. Porque sempre assim, a gente lembra o que a gente aprendeu e avança sempre mais um pouquinho aprendendo novas coisas. No domingo passado, nós conversamos e aprendemos sobre a importância da igreja. Não é verdade? Quando Jesus ele subiu aos céus, os seus discípulos ficaram aqui e ele deu a seus discípulos, seus amigos, a missão, né, de espalhar o seu amor, a sua palavra e o seu reino nessa terra. E vocês aprenderam sobre a história de Paulo e muitos outros discípulos que ajudaram a construir a primeira igreja que existiu, que é a igreja primitiva, não é verdade? E aí foram passando muitos anos e a igreja foi se espalhando, foi crescendo por todo o mundo. Mas, quanto mais o tempo passava, foi acontecendo algo muito complicado, que a igreja começou a se afastar da palavra de Deus. E vocês sabem, né? Que é um problema para a gente quando a gente se afasta da palavra de Deus, né? Porque a palavra de Deus tem tudo que a gente precisa aprender sobre todas as coisas dessa vida. Então, se a gente se afasta da palavra de Deus,
a gente se coloca em risco, se coloca em situação complicada. E a igreja de Deus, naquele período, se colocou numa situação de afastamento de Deus, porque a Bíblia, é através da Bíblia que a gente aprende o que Deus quer para as nossas vidas. Se a gente não conhece a Bíblia, o que vai acontecer? A gente vai se afastando cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais de Deus. E, apesar da igreja de Deus ter se espalhado por vários lugares do mundo, ela foi se afastando da palavra de Deus naquela época. E as pessoas, muitas não sabiam ler, porque a Bíblia, a palavra de Deus, ela não era traduzida no idioma das pessoas. Então, pouquíssimas pessoas conseguiam ler e aprender a Bíblia. Pouquíssimas pessoas já sabiam ler, porque naquela época, nem todas as crianças e adultos sabiam ler. Além disso, os que sabiam ler também tinham dificuldade de ler a Bíblia, porque às vezes a Bíblia não existia no seu idioma. Então, pensa na dificuldade que eles tinham. Poucas pessoas conheciam a Bíblia. E aí, muitas pessoas começaram, muitos líderes das igrejas daquela época, começaram a inventar doutrinas que não estavam escritas dentro da palavra. Eram ideias totalmente fora daquilo que Deus ensinava, daquilo que está aqui dentro da palavra. E isso foi muito complicado. Quando vocês assistiram no domingo passado a história de Lutero, vocês viram exatamente isso, não é verdade? Porque Lutero foi um homem que ele sabia ler, ele conhecia a Bíblia, né? Na verdade, a princípio, ele conhecia aquilo que as pessoas falavam sobre a Bíblia para ele. E Lutero, ele se sentia muito culpado com tudo que ele fazia. Porque naquela época, os líderes da igreja ensinavam que para você ser salvo, você tinha que ser perfeito. Você não podia errar absolutamente nada, que você só iria encontrar com Deus no céu se você não pecasse, se você não fizesse nada de errado. E, claro, Lutero se sentia extremamente acusado. Por quê? Ele sabia que ele era imperfeito. Então ele pensava, todas as vezes que ele falhava, que Deus não o amava, ele achava que ele não teria salvação, ele achava que tudo que ele fazia era péssimo, né? E ele foi se tornando cada vez mais triste e medroso e culpado com tudo que ele fazia, porque ele se sentia extremamente imperfeito. Ora, nós sabemos que nós somos imperfeitos e pecadores, mas nós sabemos que Deus nos ama. Mas naquela época, as pessoas não pensavam assim. Lutero não pensava assim. Então, ele se sentia acusado. Era como se Deus existisse apenas para condená-lo, acusá-lo e dizer que ele não merecia o amor de Deus. Acontece, como vocês viram no vídeo, que Lutero, ele começou a fazer algo muito importante que todos nós devemos fazer. Lutero, ele começou a estudar a Bíblia. Estudar a Bíblia, mas estudar muito a Bíblia. Muito a Bíblia. Quanto mais ele estudava a Bíblia, mais ele se encantava com a palavra de Deus. Mais ele percebia que ele estava errado. E não só ele estava errado. Muitos homens, principalmente a liderança da igreja daquela época, estava errada, porque elas ensinavam coisas que não estavam escritas na Bíblia. Ele leu, por exemplo, na Bíblia, que o justo viverá pela fé. Que pela fé, de fé em fé, nós somos transformados. A cada dia, nós vamos nos aproximando mais daquilo que Deus deseja que sejamos, né? E aí, Lutero começou a ficar muito feliz, porque ele descobriu que existia um Deus que o amava e que não se tratava do que ele pudesse fazer de certo ou errado. Na verdade, tudo se resume a algo muito mais importante que tudo isso, que é o quanto Deus nos ama. Um Deus que enviou o seu Filho
para nos salvar, não é verdade? Se ele não poupou nem mesmo o seu próprio filho, também não nos dará todas as outras coisas, né? Então, Lutero descobriu que, embora sejamos pecadores, que nós não somos salvos pelas coisas que nós fazemos de certo. Nós somos salvos pela fé em Deus. E Lutero descobriu uma porção de coisas que estavam sendo ensinadas errado naquela época, porque as pessoas desconheciam a palavra. Conforme eu disse para vocês, quando a gente não conhece a palavra, é uma complicação. E ele descobriu também que naquela época os líderes estavam inventando doutrinas, ideias que não estavam escritas na Bíblia. Vocês acreditam que naquela época existiam pessoas que achavam que podia comprar o seu lugar no céu? Sim, existiam pessoas que elas achavam que se elas dessem muito dinheiro na igreja, que o lugar delas no céu estava garantido. Pensa nisso, que absurdo, não é verdade? Naquela época também, as pessoas tinham um péssimo hábito de achar, de glorificar homens, né, líderes. Né? Então, eles santificavam homens e líderes e deixavam de dar glória a Deus para glorificar pessoas tão pecadoras quanto eles. Né? E Lutero descobriu que isso também era muito errado, porque Lutero estava o quê? Estudando a Bíblia, não é verdade? E ao estudar a Bíblia, ele descobriu muitas coisas que eram ensinadas que eram totalmente antibíblicas, que eram contrárias àquilo que Deus tinha deixado para todos nós através, né, dos seus discípulos. Né? Homens, durante toda a história, foram usados por Deus, inspirados por Deus para escrever a Bíblia. Imagina, as pessoas estavam inventando coisas que não estavam na Bíblia e criando doutrinas e criando regras totalmente absurdas. E, enfim, Lutero descobriu isso e ele escreveu um documento que tinha 95 ideias, em que ele alertava os líderes e a igreja daquela época a respeito desses erros que eles estavam cometendo. Então, eram 95 ideias e Lutero foi lá, corajosamente, e prendeu essas 95 ideias, né? Ele foi lá e prendeu na porta de uma igreja, que era uma igreja muito famosa na ocasião, e naquela época tudo isso repercutiu, as ideias de Lutero foram se espalhando pelo mundo inteiro. A gente fala do Lutero porque ele foi um dos primeiros homens que Deus usou, né, para mostrar sobre a importância das Escrituras. Mas depois de Lutero vieram muitos outros homens que realmente entenderam que a gente precisava ler a Bíblia, né, e que a gente precisa amar a palavra de Deus e fazer tudo aquilo que ela nos ensina. Por exemplo, João Calvino e tantos outros, tá certo? E hoje, dessas 95 ideias que Lutero escreveu, né, naquela época, que causou toda aquela revolução, né, na ocasião, dessas 95, nós destacaremos 5 ideias, que a gente chama de 5 solas, coisas que a gente não pode esquecer. Nas nossas mãos tem 5 dedos, não tem? Então, esses 5 dedos vão nos fazer lembrar das solas, aquelas coisas que a gente tem que ter como prioridade na nossa vida. Sola significa somente. Somente. Então, são 5 prioridades, princípios que a gente tem que ter e que a gente precisa considerar enquanto nós vivermos aqui, certo? Esses princípios são somente a palavra de Deus, sola Escritura, somente a graça de Deus nos salva, né? Somente através de Cristo nós temos salvação, sola Cristo. Somente devemos glorificar a Deus, toda a glória tem que ser dada a Deus, e não a homens nem mulheres, tá certo?
e somente a fé, sola fide. Então, essas solas a gente vai aprender durante todo o mês de novembro. E hoje nós vamos começar com somente a palavra de Deus. Muito bem. Então, nós aprendemos no domingo passado sobre a importância da igreja e a reforma que passou a existir na igreja a partir das 95 teses de Martinho Lutero. E vocês fizeram a atividade da igreja, né? Muitas crianças fizeram e enviaram vídeos e fotos e a gente vai assistir agora. Vamos lá? Esse trem vai lá pro céu do Jesus, e é pra lá que eu quero ir. Por favor, seu maquinista, pare logo pra eu subir. Esse trem vai lá pro céu com Jesus, e é pra lá que eu quero ir. Lá vem o trem, carregado de amor, apitando na montanha, espalhando seu vapor. Por favor, seu maquinista, pare logo pra eu subir. Esse trem vai lá pro céu com Jesus, e é pra lá que eu quero ir. Por favor, seu maquinista, pare logo pra eu subir. Esse trem vai lá pro céu com Jesus, e é pra lá que eu quero ir. Esse trem vai lá pro céu com Jesus, e é pra lá que eu quero ir. O Atos na igreja, cadê? Cadê o Atos? Olha só. Cadê o Atos? Ele tá onde? Na igreja? Achou! Então, conforme nós relembramos, né, com as crianças, tudo que nós aprendemos no domingo passado com a história do Lutero, não é verdade? E com as atividades que as crianças acabaram de apresentar aí para vocês, certo? Nós relembramos sobre a Reforma Protestante. Vocês sabiam que no dia 31 de outubro, que é o último dia do mês de outubro, nós comemoramos o dia da Reforma Protestante? Pois então, e o que é a reforma? Você sabe o que significa reformar alguma coisa? Muito bem. Quem disse que é consertar, ajustar, né? Melhorar alguma coisa, né? Acertou. E foi exatamente isso que aconteceu quando Lutero prendeu as suas 95 ideias
naquele dia 31 de outubro de 1517. Quando ele fez isso, todas aquelas ideias funcionaram como ferramentas, né? Ferramentas que estavam consertando, reformando a maneira de pensar das pessoas. Deus usou Lutero, Deus usou outros homens para fazer a reforma protestante. Ok, nós já sabemos o que é reforma, mas o que é protestante? Quando você não concorda com uma coisa, você faz o quê? Você reclama, você protesta. E foi exatamente isso que o Lutero fez quando ele foi lá, e prendeu as 95 teses, né, na porta, né, da igreja. Ele queria mostrar que aquilo que as pessoas estavam fazendo não estavam de acordo com a palavra de Deus. Ele quis sugerir essa reforma, essa mudança de pensamento e também de comportamento das pessoas. E hoje, a partir da reforma, a gente também precisa pensar nesses 5 princípios, porque todo tempo a gente precisa estar verificando se a gente realmente está cumprindo com a palavra de Deus de verdade. Né? A gente precisa viver somente pela palavra. E é disso que vamos falar hoje. Vamos lá? Então, o primeiro princípio que nós temos que guardar na nossa vida é que somente as Escrituras devem ter a maior importância em nossas vidas. A única coisa que deve guiar a gente é a palavra de Deus. Por isso, Lutero colocou dentre os princípios somente a Escritura, somente a Bíblia. E a gente vai usar para lembrar de que somente a Bíblia tem que ter prioridade nas nossas vidas, esse dedinho aqui, o polegar. Sabe por quê? Porque o dedinho polegar é aquele que está mais perto do nosso coração. Então, esse dedinho aqui, o polegar, a gente vai lembrar desse princípio. Somente as Escrituras. Somente as Escrituras, somente a Bíblia, somente a palavra de Deus. Vamos aprender o que a Bíblia fala sobre a Bíblia? Porque a Bíblia fala sobre a Bíblia, a importância dela em nossas vidas. E aqui na palavra de Deus, ela é comparada a várias coisas incríveis, para que a gente entenda a sua importância. Vamos lá? A Bíblia fala sobre a própria palavra, descreve a própria palavra de várias formas. Uma delas é que a Bíblia é comparada ao leite para aqueles que estão aprendendo de Deus. Quando a gente é pequenininho, o primeiro alimento que a gente consome, né, é o leite. Primeiro o leite da mamãe, depois outros tipos de leite. Então, isso nos leva a pensar que a Bíblia ela é importante para todos nós, desde pequenininhos. Desde pequenininhos nós temos que ser ensinados na palavra de Deus. A Bíblia também é comparada ao pão. O pão também é um alimento. Aliás, o pão é o alimento mais consumido no mundo inteiro. Existem vários tipos de pães, né? E na Bíblia está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito lá em Mateus 4, versículo 4. Então, veja, a palavra de Deus também é comparada ao pão. Quando a gente não come o pão, um alimento como o pão, a gente vai ficando fraquinho, sem energia, né? Assim é a gente, sem a palavra de Deus. A gente vai ficando sem forças. A Bíblia também é comparada ao fogo. Vocês já viram o fogo? Quando o fogo começa a queimar, não para até acabar com tudo. O fogo é bonito e forte. Assim é a palavra de Deus. Linda e forte como fogo. A Bíblia também é comparada à semente. Jesus comparou a palavra de Deus à semente, que caindo em terra boa, produz muito fruto. Assim é com a gente. Quando a gente
recebe a palavra de Deus no nosso coração e a gente começa a produzir bons frutos. A palavra de Deus também é comparada ao mel. O salmista diz que os ensinamentos da Bíblia são mais doces do que o mel. Lá no Salmo 19, versículo 10. A Bíblia também é comparada à espada. Veja, a espada, sim. Está lá escrito em Efésios 6,17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, a Bíblia nos defende de toda sorte de ataque, porque ela é a espada. A Bíblia também foi comparada à água. Lá em Efésios também, no capítulo 5, versículo 25 a 27. Como a água tem o poder de limpar, assim a palavra de Deus também nos limpa, purifica os nossos corações. A Bíblia também é comparada a um martelo. Olha o que está escrito lá em Jeremias 23, 29. Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a pedra? A Bíblia também é comparada a um espelho, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se a um homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Está escrito em Tiago 1, 23. E por fim, a Bíblia é comparada a uma lâmpada. O que uma lâmpada faz? Ela clareia, ela ilumina o caminho. Olha o que está escrito no Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Coisa linda. Vamos então aprender o nosso versículo de hoje? Diante de tudo que a gente aprendeu sobre a Bíblia, vamos guardar esse versículo. Nós não vamos esquecer jamais desse versículo, tá bom? Quando você ligar a luz do seu quarto, quando você apagar a luz, enfim, toda vez que você vê alguma espécie de luz, de lâmpada, você vai lembrar da palavra de Deus, porque está escrito: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmo 119, verso 105. Vamos lá? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmo 119, verso 105. Então, hoje nós aprendemos que devemos somente nos deixar guiar pelas Escrituras, que é a palavra de Deus. É a nossa primeira sola, o princípio que a gente não pode esquecer. E para lembrar desse princípio, a gente vai lembrar, de usar o nosso polegar, que é o dedinho que fica perto do coração. E lá está escrito também na palavra de Deus que nós devemos guardar a palavra de Deus dentro do nosso coração, para não pecarmos contra ele, não é verdade? Então, coloca aqui, vou colocar aqui, no polegar, tá? Somente a palavra de Deus. Vamos orar? Vamos falar com o Papai do Céu? Feche o seu olhinho e junto com a sua família, vamos orar, Deus. Deus, muito obrigado, porque o Senhor é um Deus amoroso, que deseja se comunicar com aqueles que são seus. E é por isso, Deus, que o Senhor deixou a Bíblia. Na Bíblia está a tua vontade, está todos os teus ensinamentos. Nós aprendemos na Bíblia sobre tudo e sobre todas as coisas que precisamos para viver aqui. Deus, muito obrigada. Que o Senhor abençoe cada criança que está participando desse momento no espaço IPBC Kids. Que cada coração aqui seja um solo fértil para a tua palavra. Que a tua palavra cresça em nós, Deus, e produza frutos, bons frutos. Abençoe aqueles que ainda não conhecem a tua palavra. Que eles possam fazer, assim como Lutero e tantos homens e mulheres, que eles possam amar a tua palavra,
ler, estudar a tua palavra. Que a gente faça da leitura da palavra algo rotineiro nos nossos dias. Em nome de Jesus, é o que te pedimos. Amém. Quantos ensinamentos incríveis nós temos dentro da Bíblia, não é verdade? Quantas histórias. Ah, gente, quantas palavras e declarações de amor do nosso Deus para todos nós. E hoje, o que nós vamos fazer na nossa atividade é algo que normalmente a gente deixa dentro da Bíblia. Então, vamos lá? Essa Bíblia linda aqui, ó, que a tia Paty fez, vamos ver o que tem dentro dela. Tudo que nós vamos precisar para fazer a atividade de hoje. Cola, tesoura, papel branco, tipo uma cartolina, que tem uma sobrazinha, e lápis de cor. Trouxe alguns lápis aqui, para nós fazermos algo que a gente guarda dentro da Bíblia. Será que você sabe o que é? Vamos ver. Quem disse marcador de texto, acertou. Nós vamos fazer esse marcador aqui, ó. E nele nós vamos escrever somente as Escrituras, não é verdade? Que foi uma das solas que nós aprendemos hoje. Somente as Escrituras. Opa! Assim. Vamos lá? Vamos caprichar e vamos fazer? Vamos juntos? Então você vai pegar num papel branco, você vai desenhar o formato do marcador. Você pode fazer um pouquinho maior, se a sua Bíblia for maior. Ou pode fazer um pouquinho menor, se a sua Bíblia for menor, tá bom? Você vai desenhar uma setinha, certo? Desse tamanho mais ou menos, vai recortar. E um círculo, para você encaixar na seta que você já recortou, ok? Depois que você riscar, você vai recortar com cuidado. Os pequenininhos peçam ajuda ao papai, à mamãe, à titia, ao irmãozinho mais velho, para recortar essas duas partes que vão formar o nosso marcador, ok? Com a cola, você vai colar essa parte circular ou uma cola que funcione, tá, gente? Ai, ai. Com a cola você vai colar essa partezinha. Se você tiver cola bastão, fica até melhor. Ok? Olha como é que ficou. Nessa parte comprida aqui, você vai escrever somente as Escrituras. Com um lápis aqui, a tia Laura vai escrever, tá? Pra você ver como é que vai ficar. Somente as Escrituras devem guiar a nossa vida, né? Somente a Bíblia, somente a palavra de Deus. A tia Laura escreveu aqui somente as Escrituras, certo? E nessa parte redondinha você pode desenhar a sua Bíblia. Você pode desenhar ela aberta, fechada. A tia Laura vai desenhar ela aberta. E você pode escrever Bíblia. Se você também quiser fazer com EVA, você também pode fazer com EVA. Você pode pintar com canetinha, você pode usar a sua criatividade, ok? E você pode ainda escrever no verso, aqui nesse verso aqui, você pode escrever o versículo que você aprendeu hoje. Quem lembra qual foi o versículo? Sim, Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para
os meus caminhos. Tá bom? Então você vai desenhar, vai pintar, vai escrever somente as escrituras. No verso você vai escrever o versículo do Salmo 119, versículo 115. Tá bom? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E aí você vai ter um marcador. E para que serve o marcador? Quando você estiver lendo a palavra de Deus, enfim, você pode usar o marcador para marcar aquela página que você leu, para depois você continuar a sua leitura, tá bom? Você também pode dar esse marcador de presente para alguém. Você pode fazer vários marcadores, né? E dar de presente para alguém da sua família, para alguém que ainda não aprendeu a importância da palavra de Deus. Tá bom? Beijo da tia Laura. Eu espero que você tenha gostado. Nossa, essa lição foi radical. Oh, yeah! Vamos cantar a música que eu aprendi hoje? Vamos lá, hein, gente? Preparados? Eu sou tudo que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho tudo que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso tudo que a Bíblia diz que eu posso. Eu vou até onde a Bíblia diz que eu vou. Pois creio na palavra de Deus, um Deus que cumpriu o que prometeu. Sua palavra vazia jamais passará. Ai, gente, eu amei essa lição. Achei muito radical. Você viver guiado pela palavra de Deus é a escolha mais radical que a gente pode fazer. Deus nos deixou a Bíblia para que a gente possa fazer a sua vontade e cumprir seus propósitos aqui. Gente, até a próxima, hein? Espaço IPBC Kids. Tchau, gente! Lilica na área.